Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus no livro de Esther, capítulo de número 1 a seguir, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média, e os maiorais senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui. Louvado seja Deus. A leitura da palavra nesta noite. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra, aleluia, que fala acerca do banquete de um homem chamado Assuero, de um rei chamado Assuero, o rei da Pérsia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, o tema que Deus colocou no meu coração para trazer como mensagem nesta noite é: vai ter virada. E a pessoa que eu quero destacar um pouco mais nesta mensagem é uma mulher chamada Hadassa ou Radassa. Louvado seja o nome do Senhor. Usamos essas duas expressões aqui. Louvado seja Deus. No Brasil nos entende de um jeito ou de outro, mas isso pouco importa. O que importa é a história desta mulher maravilhosa que nós iremos meditar nesta noite. E eu quero pedir licença aos irmãos para voltar neste ponto da leitura da mensagem, aleluia, mais para o meio da mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim, meus irmãos, nós vamos meditar nesta mensagem, vamos trazer como um tema: vai ter virada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós sabemos, aleluia, que esta mulher chamada Hadassa ou Radassa, ela fica órfã de pai e mãe. Louvado seja o nome do Senhor. E ela é criada pelo seu primo Mardoqueu, um judeu. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o que me chama a atenção aqui é que já neste ponto da mensagem nós podemos ver aqui uma história difícil, uma história que tinha tudo para dar errado. Louvado seja o nome do Senhor, porque, meus irmãos, só quem sabe o que é ser órfão é quem já perdeu um pai, é quem já perdeu uma mãe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ser órfão de pai é péssimo, ser órfão de mãe também é péssimo, e pior ainda é ser órfão de pai e mãe e passar a depender de outros, a ser criado por outro. Mas Deus é o Deus que não desampara, aleluia, e Ele proveu para esta jovem chamada Hadassa, para que ela fosse criada pelo seu primo chamado Mardoqueu. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós temos uma história, aos olhos humanos, difícil de dar certo, porque que futuro teria uma menina, aleluia, que havia perdido seu pai, que havia perdido sua mãe, que estava sendo criada por um primo. Talvez aos olhos humanos, se nós parássemos aqui, nós tínhamos uma história quase que impossível de dar certo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, pelo contexto em que nós vivemos nos dias de hoje. Mas quando Deus ele tem um plano, quando Deus ele tem um projeto, Ele não desampara. Apesar dela ter perdido seus pais, louvado seja o nome do Senhor, Deus proveu a sua criação por meio de Mardoqueu. Louvado seja o nome do Senhor. E esta menina, ela cresce, aleluia, como se não bastasse ser órfã de pai e de mãe, ela cresce em um país estrangeiro.
louvado seja o nome do Senhor. Algo que tornava a situação um pouco ainda mais difícil, porque ela estava distante dos seus familiares, estava distante da sua família, não teve infância ao lado da sua família. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Ser órfão não deve ser fácil. Só de imaginar que um dia perderemos alguém, o nosso coração já dói. Quando eu sou órfão de pai, louvado seja o nome do Senhor, e só eu sei a dor que faz, aleluia. Quando nós perdemos o nosso pai, louvado seja o nome do Senhor, é uma dor imensurável. É uma dor de desespero, é uma dor a qual nós não entendemos o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, mas para tudo há um tempo, há um propósito debaixo do céu. Aleluia, eu creio que assim como na vida desta mulher, louvado seja o nome do Senhor, que perdeu pai e mãe, talvez existem muitos filhos órfãos, talvez de pai, talvez de mãe, mas deixa eu dizer uma coisa, Deus não te desampara. Deus, Ele sempre levanta alguém para cuidar da minha e da tua vida. Deus, Ele sempre levanta alguém para nos dar o carinho que nos falta. Às vezes somos órfãos de pai morto, e às vezes somos órfãos de pai vivo. Porque assim como existe mãe sem sabedoria, existe pai sem sabedoria. E que não sabe a importância de um filho, de uma filha. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Talvez o teu pai tenha te virado as costas. Talvez o teu pai, talvez a tua mãe não tenha tido sabedoria para contigo, mas existe um que é Deus, que tem cuidado da tua vida desde o ventre da tua mãe, tem cuidado da tua vida, e não tem te deixado faltar o amor, não tem te deixado faltar a esperança, ainda que pareça difícil, ainda que às vezes dói, louvado seja o nome do Senhor. Eu tive a oportunidade de conviver boa parte da minha vida até os 16 anos com meu pai. Meu pai era um homem maravilhoso, eu louvo a Deus pela sua existência, e procuro seguir os seus ensinamentos até os dias de hoje, e em eterno, louvado seja o nome do Senhor, porque eu sei o que é um pai e o que é uma mãe. Mas para mim entender o que era um pai e o que era uma mãe, talvez eu tenha tido que perder o meu pai, para que eu pudesse entender o que é ser um pai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para que eu pudesse entender o que é uma mãe, o que é um filho, louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui diante da história de uma mulher que não tinha mãe, que não tinha pai, que era criado por uns primos, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, que viviam em um país estrangeiro, longe dos seus primos, porque é bom conviver no meio da parentela, é bom conviver no meio das nossas famílias, poder ver os nossos tios, poder ver as nossas tias, é bom, aleluia, conviver com os nossos primos. Eu tive esta oportunidade e tenho esta oportunidade até os dias de hoje, porque Deus me agraciou, mas há pessoas que não têm essa oportunidade, não têm essa possibilidade, e essa mulher talvez tenha tido uma vida sofrida, tenha tido uma vida difícil, louvado seja o nome do Senhor. Talvez a sua infância tenha sido de questionamento. Eu estou conjecturando porque a palavra de Deus não diz isso, mas eu quero crer, aleluia, que para uma criança não é fácil viver longe do pai e da mãe, ainda que haja carinho de tio, de sobrinho. Eu creio que não é fácil, louvado seja o nome do Senhor, porque há espaço que só o abraço de um pai preenche, há espaço, aleluia, em nossas vidas, que só a palavra de um pai e de uma mãe que preenche. Mas Deus é o Deus que diz,
Ainda que uma mãe abandone o seu filho que amamentou, que esqueça do seu filho que amamentou, Deus não esquece, aleluia, da tua vida. Deus não esquece, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, da promessa que Ele fez na tua vida. E a promessa está de pé, e ela está lá vivendo em um lugar, vivendo em meio de estrangeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Israel estava sendo dominado pelo Império Persa, que havia vencido o Império Babilônico, que havia dominado o povo de Israel. Mas quando o rei, aleluia, ele toma posse, aleluia, ele libera para que alguns israelitas possam descer para a sua terra, para Israel, reconstruírem as suas cidades. Mas alguns já estavam estabelecidos ali, não quiseram voltar, preferiram ficar ali, aleluia, porque já estavam estabelecidos ali, enquanto outros voltaram para Israel. Ah, mas Deus é o Deus que abençoou os que voltaram para Israel. Deus é o Deus que abençoou aqueles que permaneceram ali. Ah, mas teve um preço, aleluia, optar por ficar em terra estrangeira. O povo de Israel passou a ser perseguido, passou a ser rejeitado, passou a ser humilhado naquele país. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o povo de Israel tinha uma cultura diferente. O povo de Israel tinha uma cultura diferente, uma cultura de temor a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes o fato, aleluia, de sermos servos e servas de Deus, de termos costumes diferentes, cultura diferente, incomoda muita gente. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. E principalmente quando nós resolvemos não estar em paz com o pecado, principalmente quando nós resolvemos obedecer a Deus acima de tudo e de todos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu quero entrar no contexto da mensagem que foi lida nesta noite. O rei Assuero, ele resolve dar uma banquete para mostrar a sua grandeza, para mostrar o seu poder. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele dominava desde da Índia até a Etiópia, 127 províncias. Louvado seja o nome do Senhor. Era um reinado muito grande, e ele manda convidar, aleluia, os principais líderes, louvado seja o nome do Senhor, para dar um banquete. Louvado seja Deus. Ah, meus irmãos, e o que chama a atenção nesta mensagem é o tamanho deste banquete. Esse banquete durou 180 dias, 6 meses de banquete. Louvado seja o nome do Senhor. Para 27 províncias. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto isso, o povo de Israel vivia sendo rejeitado, sendo humilhado no Império Persa, porque os inimigos não gostavam da sua maneira de viver. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, e após 180 dias de banquete, o rei ainda não estava satisfeito. Ele resolveu estender o banquete por mais 7 dias, e agora ele manda convidar todos os povos de Suzã, da capital, desde o menor ao maior, homens e mulheres, e faz ali mais 7 dias de festa. Louvado seja o nome do Senhor, com comida, bebida, vinho, para todos beberem à vontade, até sair um decreto que não podia obrigar ninguém a beber. Louvado seja o nome do Senhor, mas deixasse o povo beber à vontade. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, aqui no contexto a qual foi lido nesta noite, que o rei, contente com aquela festa, no 7º dia da festa, ele bebe, ele está um pouco embriagado. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele manda chamar a sua rainha Vasti para se apresentar diante daquele povo, diante daquele banquete. E a rainha Vasti, ela se recusa a se apresentar diante do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa.
Aqui nesta parte da mensagem, o que me chama a atenção são pessoas que têm e não sabem dar valor. Louvado seja o nome do Senhor. Esta mulher, esta rainha Vasti, ela não era casada com um homem qualquer, não. Ela era casada com um homem importante. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ela resolveu desobedecer o chamado do seu esposo, resolveu contrariar o chamado do seu esposo, não valorizando aquilo, aleluia, que Deus havia colocado em suas mãos. E como ela resolve não aparecer na presença do rei, o rei querendo, aleluia, expor a sua rainha, a sua beleza, louvado seja o nome do Senhor. Mas ela se recusa, deixa eu te dizer uma coisa, aprende a valorizar aquilo que Deus colocou na tua mão, aprende a valorizar aquilo que Deus te entregou, seja um esposo, seja uma esposa, seja o teu trabalho, louvado seja o nome do Senhor, seja uma mãe, seja um pai de criação, seja um filho de criação, aprende a valorizar aquilo que Deus colocou em teu caminho, aquilo que Deus colocou na tua vida, porque às vezes nós ficamos olhando para o passado, às vezes ficamos presos em algo, aleluia, que queríamos ter, e passamos a vida por não dar valor àquilo que temos, valoriza aqueles que estão em tua volta, valorizam aqueles que te valorizam, valorizam aqueles que te amam. A rainha Vasti, ela resolve, aleluia, desobedecer o rei, aleluia. E o rei, desesperado, sem saber o que fazer, chama os seus sábios. Os sábios vêm até a ele, louvado seja o nome do Senhor, e aconselha ele para que faça um decreto para que a rainha Vasti não possa mais se apresentar diante do rei. Louvado seja o nome do Senhor. E a rainha Vasti estava perdendo, estava sendo destituída de ser rainha. Louvado seja o nome do Senhor, porque não soube dar valor àquilo que tinha. E aqui é onde Radassa entra no projeto. Até então ela estava no anonimato, até então ela estava ali sendo criada por Mardoqueu, uma menina órfã de pai e de mãe, criada em um país estrangeiro, talvez uma menina sem sonho, talvez uma menina sem projeto, mas Deus resolve honrar a vida desta mulher, e assim como Deus honrou a vida desta mulher, por meio da revelação desta palavra, eu quero te dizer que Deus tem honra para a tua vida. Deus tem lugar de destaque para você na terra. Louvado seja o nome do Senhor, porque você é um escolhido dele. Ele te conhece pelo nome, e ele se agrada daquilo que tem no teu coração. Bendito é o nome do Senhor, que vive e reina para todos e sempre. E aí aqueles homens aconselham o rei para que ele faça, aleluia, um concurso de beleza, para que ele escolha entre as mulheres mais lindas da província uma esposa, uma rainha para si. E o rei, ele gostando da ideia, louvado seja o nome do Senhor, Radassa entra nesse projeto, entra nessa história, louvado seja o nome do Senhor. Mas para ela entrar nessa história, ela teve até o seu nome mudado. Sabe por quê? Porque ela era judia e ela vivia escondida. Eles não poderiam declarar publicamente que eram judeus. Louvado seja o nome do Senhor. E o seu nome é mudado para Esther, que quer dizer estrela. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que elas passam por um tratamento de beleza, de alimentação durante um ano.
caminho para se apresentar na presença do Rei. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: passa pelo processo na presença de Deus. Não tenha pressa, não tenha pressa, não pule as etapas, respeite o tempo. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é o Senhor do tempo, e é Ele, aleluia, quem tem o tempo certo para exaltar a minha e a tua vida. Primeiro Ele está nos preparando, primeiro Ele está nos lapidando, primeiro Ele está nos tratando, Ele precisa passar pelo processo e esperar o tempo de Deus. E ela passa um ano naquele tratamento. Depois de um ano ela se apresenta, Esther se apresenta junto com ela, um lote de mulher, uma leva de mulher, uma multidão de mulheres bonitas. Louvado seja o nome do Senhor. Se apresenta diante do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu disse lote? Porque para muitos ali era apenas um número, mas no meio daquele número, no meio daquela multidão, havia uma escolhida. Talvez para muitos você seja apenas mais um. Talvez para muitos você seja um lote, mais um no meio do lote. Mas no meio do lote Deus escolhe estrela. Louvado seja o nome do Senhor. E ergue, aleluia, e faz assentar em lugares de honra. E a palavra de Deus vai dizer que aquela mulher, a Esther, a antiga Radassa, que agora era Esther, aleluia, elas agradam o coração do rei, que o rei casa com ela. Louvado seja o nome do Senhor. Decreta feriado naquele dia. Um homem que sabia valorizar a sua esposa, ele decretou até um feriado no dia do seu casamento. Vasti, ninguém sabe para onde foi. Vasti não valorizou aquilo que estava em suas mãos. Mas a história de Radassa, a história de Esther, aleluia, está escrita na Bíblia Sagrada, com destaque de um livro exclusivo. É um dos dois livros que não tem o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só um detalhe para conhecimento: o livro de Esther, Cantares de Salomão, não está escrito o nome de Deus, mas a graça e o poder de Deus sempre estiveram presentes no meio dessa história. A graça e o poder de Deus sempre estiveram presentes no meio dessa história. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ela agora casada com o rei, como eu sempre digo, o meio da caminhada, aleluia, quando Deus nos chama, Deus nos convida, é tudo maravilhoso. Agora ela é colocada como rainha, aparentemente está tudo certo, aparentemente está tudo perfeito, mas era só aparentemente. Enquanto ela achava que estava tudo bem, um homem, louvado seja o nome do Senhor, chamado Amã, estava preparando um plano, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para destituir o povo judeu da terra. Louvado seja o nome do Senhor, para discerminar o povo judeu da terra. Sabe por quê? Porque Mardoqueu não se curvava diante dos seus caprichos, Mardoqueu não se curvava diante da sua vaidade. E para ele não era suficiente destruir apenas Mardoqueu, mas ele queria destruir todo o povo judeu. E aqui nós chegamos na parte da mensagem aonde a virada é duplicada. Sabe por quê? Porque teve virada na vida de Radassa. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui há outro ponto de perseguição. Há um ponto, aleluia, onde, aleluia, a mãe, ele prepara um projeto. Ele, com a autoridade do rei, ele faz um decreto para matar o povo judeu. Ele tira a sorte, escolhe um dia por meio da sorte, e nesse dia todos os povos judeus seriam exterminados, seriam massacrados todos em um só dia, e manda divulgar pelas províncias do rei.
Sabe por quê? Porque a fidelidade de Mardoqueu para com Deus incomodava a vida de Amã. E a palavra de Deus vai dizer que Mardoqueu, sabendo disso, ele rasga as suas roupas, joga terra sobre a sua cabeça, com muita tristeza se veste com roupas grosseiras, com roupa de saco, e vai para a porta do palácio. E a rainha Esther manda perguntar o que está acontecendo, manda lhe oferecer roupas novas, mas ele recusa. Deixa eu te dizer uma coisa, se ele tivesse aceitado a migalha, se ele tivesse aceitado aquelas roupas, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos abrir mão de muitas coisas, precisamos saber aonde estamos indo, a quem estamos servindo. Não podemos se contentar com pouca coisa, mas só podemos se contentar com aquilo que queremos ou almejamos da parte de Deus. Porque se ele tivesse aceitado as roupas, voltado para casa, o povo judeu seria massacrado, mas ele permaneceu firme no seu propósito, ele permaneceu ali, firme na sua tristeza. Louvado seja o nome do Senhor, porque o objetivo, aleluia, era resolver a situação. O seu objetivo era maior. O seu objetivo não era vestir uma roupa nova, não. Não se venda por uma roupa nova. Não se venda, aleluia, por ofertas que vêm para tentar atrapalhar os teus projetos, que vêm para tentar atrapalhar os teus sonhos na caminhada. E ele manda um recado de volta, aleluia, para a rainha Esther. E a rainha Esther manda para ele um recado de volta, louvado seja o nome do Senhor, que ela não podia se apresentar diante do rei, porque havia uma lei, que se alguém se apresentasse diante do rei, o rei não esticasse o seu bastão para aquela pessoa, louvado seja o nome do Senhor, aquela pessoa tinha que ser morta, louvado seja o nome do Senhor. E aqui está o meio da caminhada, aquela mulher, aleluia, era a rainha, mas fazia 30 dias que o rei não manda chamar, e ela manda um recado para Mardoqueu, diz: louvado seja o nome do Senhor, se eu me apresentar diante dele, eu posso perder a vida. O medo bate na sua porta, louvado seja o nome do Senhor. O desespero bate na sua porta, louvado seja o nome do Senhor. Talvez o medo tenha batido na tua porta, o desespero tenha batido na tua porta, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus está cuidando de tudo. E Mardoqueu, ele manda um recado de volta para a rainha Esther: fique sabendo que se você não fizer, louvado seja o nome do Senhor, Deus vai usar outra pessoa para nos dar livramento. Você e a sua família serão mortos, porque ela vivia ali, escondida, camuflada, louvado seja o nome do Senhor. Ninguém podia saber que ela era judia, louvado seja Deus. E Deus vai mandar escape, vai mandar livramento por meio de outra pessoa. O que me chama é a fé deste homem. Este homem não é abalado pela perseguição. Este homem não é abalado, aleluia, pelo medo. Este homem não é abalado pelo desespero, louvado seja o nome do Senhor. Mas a sua fé era firme. Ele sabia que o livramento havia de vir, porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. Deixa eu te dizer uma coisa: está na hora de você começar a conhecer o Deus que você serve. Está na hora de você, aleluia, colocar mais a tua fé em ação. Está na hora de você acreditar que o teu socorro vem, independente se vem da direita ou se vem da esquerda, se vem de cima ou se vem de baixo. Deus vai mandar socorro para a tua vida, porque Ele é Deus. Vale a pena ser fiel a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena colocar a nossa fé em Deus e esperar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a rainha Esther, ela resolve, aleluia, arriscar a sua própria vida.
Apesar do medo, apesar da sua limitação como humana, ela resolve arriscar a sua própria vida e ter um encontro com o rei. Ai, ela vai, louvado seja o nome do Senhor, ter um encontro com o rei. E quando ela chega diante do rei, o rei estica o seu cetro de rei, o seu bastão. Ai, ela toca na ponta do seu bastão. Aleluia. E Deus lhe dá um grande livramento de morte naquele momento. Eu creio que cada passo que ela dava, o seu coração acelerava. Meus irmãos, é por isso que eu me emociono tanto, é por isso que eu choro tanto para pregar, porque eu consigo imaginar os seus passos, eu consigo imaginar o seu desespero, aleluia, eu consigo imaginar o seu medo. Antes de entrar lá, ela pede para o povo de Israel jejuar durante 3 dias e 3 noites. Pede para o povo entrar em um jejum e ela resolve arriscar a sua vida. Aí deixa eu te dizer uma coisa: não há um amor maior do que dar a vida pelo seu irmão. Não há amor maior do que doar a vida pelo seu próximo. E ela estava disposta a morrer. Mas morrer não é doce, morrer é amargo. E até ela chegar lá, até ela dar a última passada, ela não tinha certeza do que ia acontecer. Talvez você esteja desesperado, louvado seja o nome do Senhor por uma decisão que você vai ter que tomar, por algo que você vai ter que enfrentar. Mas por meio da revelação desta palavra, Deus te dá livramento. Por meio da revelação desta palavra, Deus te dá calma. Vai em paz, porque Ele é contigo. Você não vê o final dessa história, mas Deus vê. E ela recebe o livramento, louvado seja o nome do Senhor. E o rei diz: o que você quer, me pede até metade do meu reino e eu te darei, louvado seja o nome do Senhor. E ela, com toda a sua sabedoria, ela diz: ó rei, se aprove a ti atender o meu pedido. Eu quero te convidar para um banquete, você e o teu soldado amanhã na minha casa, louvado seja o nome do Senhor. E assim vai. O rei ansioso vai para aquele banquete. E o rei pergunta: me diga o que tu queres, me pede até metade do meu reino e eu te darei. Ela diz: ó rei, se aprove a ti atender o meu pedido, eu te peço que volte amanhã e eu darei outro banquete, louvado seja o nome do Senhor. Ela convida o rei e Amã para mais um banquete. Amã, ele sai para casa, louvado seja o nome do Senhor, já sai comemorando. Ele já manda fazer uma forca para enforcar Mardoqueu, louvado seja o nome do Senhor. Ele faz uma reunião, ele começa a falar dos seus status, da posição que ocupava, de tudo que havia conquistado, a quantidade de filho que tinha, começa a se exaltar. Mas a palavra de Deus diz: os humilhados serão exaltados, aleluia. E aquele que se exalta, Deus faz questão de humilhar, Deus faz questão de abater, porque o grande é Ele, o exaltado é Ele, o maravilhoso é Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E no dia seguinte vai Amã, alegre, maravilhado, a forca já estava pronta para matar Mardoqueu, porque Mardoqueu era um problema para ele, aleluia. Mardoqueu não se curvava diante dele quando ele passava, porque o povo judeu não se curva diante de homem, não se curva diante de outro Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Deus te chamou para ser como Mardoqueu, não se curva diante do homem, não se curva, louvado seja o nome do Senhor, diante de outro Deus, mas se curva apenas diante de Deus, e certamente o teu socorro vem.
vem, certamente o teu livramento vai chegar, porque Ele não abandona aqueles que o servem, aqueles que é fiel a Ele. E no dia seguinte, o rei havia perdido o sono. Ele manda ler um livro, e naquele livro, aleluia, ele descobre, aleluia, que Mardoqueu, aleluia, tinha lhe dado um livramento de morte, porque 2 eunucos estavam programando a morte do rei, e Mardoqueu, nessas idas e vindas de visitar a sua prima, louvado seja o nome do Senhor, ele ouviu acerca dessa tentativa de assassinato. Ele fala para o rei, e é descoberto, aleluia, e o rei pergunta: mas o que foi feito por este homem? Nada. E deixa eu te dizer uma coisa, talvez ninguém tenha feito nada por você, por aquilo que você fez. Talvez você tenha feito algo grande por esta pessoa, talvez tenha feito algo grandioso, tenha dado grandes livramentos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas ela esqueceu de tudo que você fez. Não se entristece, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a tua honra vem de Deus, a tua vitória vem de Deus, que fez os céus e a terra. Não faça esperando receber do homem, espera receber de Deus, que a recompensa é maior. Aleluia. E no segundo dia do banquete, aleluia, Amã todo animado, aleluia, ele já na reunião havia relatado que ele foi o único a ser convidado, aleluia, para o banquete na casa da rainha. E após o banquete, o rei diz: me pede, Rabandorei, fala o que você quer, até metade do rei eu te darei. Rabandorei, ela pede o livramento da perseguição. Ela fala que, aleluia, acerca do decreto em que seria, aleluia, dissipado o povo judeu, aleluia, daquela nação, no meio daquele povo, aleluia. E apresenta para o rei, aleluia, que o rei pergunta: quem é o teu inimigo? Ela diz: o meu inimigo é Amã, aleluia, é ele quem nos persegue. O rei recebe a notícia, sai da sala, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto isso, Amã se joga nos pés da rainha. O rei, voltando, achando ela assim, ele o acusa de tentar desonrar a rainha. Ele manda enforcar Amã na mesma forca que ele havia feito para enforcar Mardoqueu. Vai ter virada dupla, louvado seja o nome do Senhor. Houve virada na vida da rainha Esther, houve virada na vida de Mardoqueu, houve virada na vida do povo judeu, louvado seja o nome do Senhor. Deus dá o livramento para Mardoqueu, e não só para Mardoqueu. E ela fala acerca do decreto que havia. O rei diz: olha, eu não posso voltar atrás, o decreto está assinado, mas eu vou dar autoridade para que vocês possam fazer um novo decreto. E eles fazem um decreto, mandam espalhar por aquela província, aleluia, que o povo judeu podia se defender, podiam se armar e se defender dos seus inimigos naquele dia. Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar livramento, Deus vai te dar armadura. Não estou falando de armadura que derrama sangue, porque agora nós vivemos a graça, mas Deus vai te dar armadura por meio da palavra, por meio da sabedoria, para te dar livramento nessa história. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que no dia marcado, no dia que havia sido tirada a sorte, lá vai os inimigos do povo judeu tentar matar o povo judeu. O povo judeu revida, mata os seus inimigos. E lá vai a rainha Esther mais uma vez se encontrar com o rei. Agora estava virando rotina, entrando e saindo quando queria. Quando ela chega diante do rei, louvado seja o nome do Senhor, ele me pede o que tu queres, até metade do reino eu te darei. Ela pede, aleluia, para que o rei dê mais um dia para o povo fazer o que havia feito no dia anterior, continuar matando os seus inimigos.
Bendito é o nome do Senhor que vive e reina para todo e sempre. E agora, quem estava dando as cartas não era mais o rei, quem estava dando as cartas agora era a rainha Esther. Deus honrou aquela mulher de tal maneira, o rei entregou o seu anel sinete. O anel sinete era aquilo que carimbava, que dava ordem real. Louvado seja o nome do Senhor. Era a assinatura dos homens importantes, e ela tinha assinatura para fazer decreto, e ela faz um decreto. O povo judeu termina de matar os seus inimigos no dia seguinte, mata os 10 filhos de Amã. Triste foi o fim na vida deste Amã, triste foi o fim na vida desse perseguidor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele morreu na forca que ele preparou para o seu que ele já tinha como seu inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Seus filhos foram mortos, e a rainha Esther pede para que eles sejam colocados em forcas em praça pública. Grande foi a humilhação na vida do perseguidor Amã. Grande foi a vitória na vida de Esther, na vida do povo judeu, na vida de Mardoqueu. Eita, Deus maravilhoso. Esther dando as cartas, Mardoqueu, aleluia, ele é colocado, aleluia, como o segundo homem mais importante do reinado. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa perseguir, deixa preparar a forca, não tem problema não, vai adorando, vai glorificando, aleluia, vai dizendo que Jesus é bom, vai sendo fiel a Deus, aleluia, e Deus vai mudar o cativeiro, vai ter virada. Teve virada tripla dessa história, vai ter virada na tua vida, vai ter virada na minha vida. Grande será a vitória tua, e grande será a vergonha dos teus inimigos, daqueles que te perseguem. E aí, meus irmãos, como se não bastasse aquele grande livramento, é decretado um dia de feriado, o dia do Purim. E o povo judeu, eles comemoram até hoje o dia do Purim. Deixa eu te dizer uma coisa, não vai haver só virada não, vai haver virada, vai haver festa, porque Deus é contigo. Vai haver virada e vai haver uma grande festa, porque Deus é contigo. Não foi só virada, houve festa. E essa festa é comemorada até os dias de hoje. Vai haver festa na tua vida. E essa festa não vai ser apenas na terra, vai haver festa no céu também. Porque por meio do teu testemunho, vidas vão se achegar aos pés do Senhor. Vidas vão se converter, vão se arrepender, vão ter encontro com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o nome de Deus vai ser glorificado nos céus e na terra por meio da tua vida. Vai ter virada, vai ter virada. Deixa preparar a forca. Deixa fazer decreto. Porque o Deus que reina sobre tudo, o Deus que tem controle sobre céus e terra, está do teu lado. Em vão são os esforços dos teus inimigos que têm se levantado para te perseguir. Em vão são os esforços dos teus inimigos que têm se levantado para te acusar. Grande vai ser a vitória, vai ter virada em nome de Jesus. E eu encerro esta mensagem nesta noite. Para encerrar esta mensagem, vamos encerrar com a oração. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Senhor, nós queremos Te agradecer, Senhor, por este culto, pelos louvores que foram entoados aqui nesta noite, pela mensagem, pela Tua palavra. Agradecer ao Pai pela vida de cada um, Senhor, que se encontra aqui nesta noite. Pai, venha guardar, venha guiar, venha livrar de todo mal, dando cada vez
vez mais sabedoria, discernimento, dando cada vez mais compreensão a cada um de nós, honrando a vida de cada um com bênçãos do céu. Pai, livra das perseguições, livra de todo levante do inimigo e dá vitória ao teu povo, Pai. Leva o teu povo em paz. Nós pedimos permissão para encerrar este trabalho e te rendemos graça por tudo e por todos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Salve uns aos outros na paz. Amém. Louvado seja Deus.